Bom dia e bom dia. Louvado seja Deus. Manhã de quarta-feira, dia 18 de janeiro. Estamos aqui começando mais uma Life Luz do Dia, para que o seu dia seja iluminado e você possa iluminar as pessoas que passarem pelo seu caminho, que você possa fazer a diferença na vida daqueles no qual caminham contigo, naqueles por qual trabalham contigo, naqueles que vivem contigo. Você sendo iluminado, você vai iluminar as pessoas que estão perto de ti. Então, seja bem-vindo, Bruno entrando aí. Seja bem-vindo, Life Luz do Dia. Realmente uma palavra vindo do trono, vindo das mãos do Senhor, para alcançar as nossas vidas e fazer toda a diferença no nosso dia a dia. Bom dia. Louvado seja Deus, graça e paz, Bruno. Esperar o pessoal tá chegando, o pessoal tá entrando. Hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. Vou deixar fixado aqui. O poder da oração. Deixa eu fixar aqui. Bom dia, Dona Rosa, mamãe entrando aí. Angélica também entrando, bom dia. Pessoal chegando, bom dia, bom dia. Temos uma palavra hoje em Tiago 5. Tiago capítulo 5, verso 7. Verso 13. Uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Bom dia, Angélica. Grandes coisas tem o Senhor para nós nesta manhã. Grandes coisas tem o Senhor para os nossos dias, para nossa casa, para nossa família. Wellison. Wellison, essa semana, segunda-feira, eu fui fazer uma visita. Quando eu falar para você quem é, você já vai mais ou menos entender. Eu fui fazer uma visita para uma moça. Paulo, bom dia. Eu fui fazer a visita para uma moça que está de cama. E na ocasião também eu orei pela tua vida lá, juntamente com a família. Você já sabe de quem que eu estou falando. Eu fui lá segunda-feira orar com a família, com a moça. Enquanto orávamos ali, eu coloquei a tua vida, tua filha, tua família também lá na casa. Coloquei em oração. E eles me convidaram para a semana que vem voltar lá de novo para estar orando com eles. Deus é bom. Dona Iná, bom dia, Dona Iná. O pessoal tá chegando. Hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. A oração, ela tem poder para transformar famílias inteiras. Ela tem poder para transformar o seu dia, a sua realidade. A oração é algo que o Senhor nos instrui para fazer. Não é algo que o Juarez vem aqui te ensinar, te falar que tem que orar, não. O próprio Jesus ensina e fala que devemos orar, que devemos nos colocar em oração, em agradecimento, em busca. Bom dia, Dona Iná. Então é assim que funciona. Hoje nós vamos falar um pouquinho e conhecer essa poderosa ferramenta chamada oração. Eu já tive várias experiências com oração. Vou compartilhar algumas contigo aqui, algumas com vocês. E nós vamos, em nome de Jesus, nós vamos ver aqui algumas coisas poderosas, algumas coisas que podem acontecer na sua vida através da oração. A oração, eu costumo dizer que é a única ferramenta. A oração é a única ferramenta que nos leva aos pés do Pai e que traz o Pai até nós. Lopes, Daniel Lopes, deve ser isso. Bom dia, a paz, querido. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à Life Luz do Dia. É um prazer ter você aqui. Então, como todos os dias, quando nós vamos começar, antes de nós começarmos, antes de nós ir para o texto, antes de nós entrarmos nos assuntos,
nós vamos agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por este momento, agradecer ao Senhor pela vida, agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Agradecer ao Senhor que nesse momento nós estamos aqui numa live. Há muitas pessoas, nesse exato momento que nós estamos aqui, há muitas pessoas num leito hospitalar, há muitas pessoas em celas, há muitas pessoas vivendo situações adversas. Aline, bom dia. E Deus nos concedeu a alegria de estarmos aqui, ouvindo a palavra dEle, ministrando a palavra dEle. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós estamos aqui firmes e fortes. Então nós temos a possibilidade, nós temos a oportunidade de começar esta live orando, agradecendo, pedindo perdão e clamando ao Senhor também por essas famílias que não estão na mesma situação que nós. Que o Senhor possa entrar com provisão, com providência e alcançar as pessoas que estão nos leitos hospitalares, as pessoas que estão nos presídios, as pessoas que estão vivendo hoje uma situação adversa. Então eu te convido nesse momento a fechar os teus olhos, abrir o teu coração, deixar a palavra penetrar, deixar a palavra entrar, deixar o Espírito Santo te conduzir nesta oração e que você já possa começar esta live já sentindo a presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo é aquele que tem poder para consolar, convencer e para nos dar uma direção, para nos mostrar o caminho. Então feche teus olhos, abre teu coração agora, vamos juntos agradecer ao Senhor. Querido Deus e querido Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu estou aqui neste momento e eu quero agradecer ao Senhor por cada vida que está aqui, meu Pai. Quero agradecer ao Senhor e pedir para que o Senhor esteja derramando da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção, da Tua misericórdia, do Teu amor que é infinito sobre nossas vidas. Pai, receba neste momento a nossa gratidão, receba, Senhor, o nosso coração. Espírito Santo de Deus, já começa a agir, já começa a tocar, o Senhor tem liberdade. O Senhor tem liberdade nesta live, o Senhor tem liberdade nesse momento agora de nos alcançar, de nos tocar, de nos envolver com a Tua graça, com o Teu poder, com o Teu amor. Nós nos lançamos diante do Senhor agora, Pai, e pedimos a Ti, em nome de Jesus, quebra cadeias, quebra correntes, quebra as fortalezas, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor nos conceda nesta manhã um momento especial na Tua presença. Que o Senhor possa estar nos envolvendo, meu Pai, agora nesse exato momento. Pai, em nome de Jesus, vai entregando e vai levando e vai mandando esta live para mais vidas, mais famílias, mais pessoas, para que elas sejam resgatadas, que as pessoas sejam alcançadas e que elas já possam começar o dia recebendo uma palavra de Deus, uma palavra do alto, uma palavra saindo das Tuas mãos, Senhor, para alcançar a casa, a vida e toda a família dessa pessoa. Senhor, eu Te louvo e Te agradeço, Te peço perdão, meu Pai, pelas falhas, pelos pecados, Te peço perdão pelas oportunidades que nós tivemos de fazer o bem e não fizemos. Mas abre o nosso coração, que neste dia, que nesta manhã, nós possamos entender que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Rei. E que para ter intimidade com o Senhor, meu Pai, tem que ter um coração puro, um coração, meu Pai, voltado para estender a mão para o próximo, um coração, meu Pai, pronto para ser ensinável, para ser tratável. Então, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Pai. Poder eu não tenho, mas através do poder do Teu nome, meu Pai, através da autoridade do nome de Jesus, eu já libero uma palavra profética sobre a vida de todos que aqui estão. Que o dia e que este dia será um dia sobrenatural. Que este dia será um dia, Senhor, extraordinário. Que este dia vai ser um dia onde vai ser um divisor de água em nossas vidas. Se você abrir o teu coração e deixar a palavra de Deus entrar e tocar, você vai ter um dia transformado pela glória, pelo amor e pela graça do nosso Deus. Assim eu oro, Pai, e coloco este momento na Tua presença e já pedindo, meu Pai, quebra as fortalezas. Manda esta live, Pai, para milhares de famílias. No nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bom ter você aqui, meu querido. Muito bom ter você aqui, minha querida. Para juntos podemos compartilhar de uma palavra que hoje está aqui em Tiago 5, capítulo 5, no verso 13.
Vou falar um pouquinho sobre oração hoje, o poder da oração. E com essa palavra aqui eu já tive algumas experiências. Eu tive uma experiência forte. E eu vou compartilhar um pouco com vocês, vou contar um pouco dessa história que eu passei, onde que eu fui orar por 2 pessoas. Eu fui na UTI do HR em Presidente Prudente, e em nenhuma circunstância eu fui orar por um senhor, mais de 60 anos. E ele estava lá, sentado na UTI, na cadeira, recebendo 7 tipos de remédio. E ali naquele momento eu orei com ele. Meu irmão Casimiro entrando aí, bom dia, graças e paz. E numa outra oportunidade, que foi a mais difícil, eu fui também na UTI orar por um discípulo meu, poderia dizer assim. Um menininho de 10 anos. Tinha sofrido um acidente de carro. Estava na UTI. E eu fui lá e tive a oportunidade de orar, pôr a mão na cabeça, pôr a mão sobre o corpo dele. E daqui a pouco eu vou contar essas 2 histórias, esses 2 relatos para você. É tremendo isso. É tremendo. Dona Edileuza entrando aí. Bom dia, louvado seja Deus. Mas eu quero primeiro aqui ler o texto, ler a palavra, que a palavra é o que nos interessa. A palavra é aquilo que move, aquilo no qual nós precisamos que seja movido, que é o nosso coração e a nossa alma, o nosso espírito. Presta atenção. Tiago 5,13. Está alguém, olha só como diz a palavra do Senhor. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Tudo dentro da palavra de Deus. Olha só. Está alguém entre vós doente? Chama o presbítero da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Em o nome do Senhor. E a oração, olha agora que interessante diz a palavra, olha só. E a oração da fé salvará o enfermo. Você tem noção do poder dessa palavra? E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Serão perdoados. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros. Olha só isso agora aqui, ó. E orai uns pelos outros. Olha a instrução de Deus para a nossa vida. Para serdes curados. Muito pode. Olha aqui, hein? Muito pode. Por sua eficácia, a súplica de um justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que o converter o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá de multidão de pecados. Meu querido, eu gosto muito dessa palavra, porque ela deixa muito claro para nós aqui, porque a instrução de Deus para a minha vida, para a sua vida, se tem alguém enfermo, se tem alguém passando por dificuldades, se está alguém entre vós sofrendo, se tem alguém passando por grande luta, tribulação, que seja a opressão do diabo, seja o que for, a instrução do Senhor é: ore. A instrução do Senhor é: entre em oração. Apresente esta pessoa em oração. Ore por esta pessoa. Não é a instrução do Juarez, não é o que eu penso, que eu acho. É a palavra do Senhor. Oração que cura o enfermo, oração que muda a história, oração que muda a família, oração que muda destino, oração que muda o futuro. Uma oração que pode trazer paz para a sua casa, para o seu dia. E nós vivemos num mundo tão corriqueiro, nós vivemos num mundo assim as coisas tá tão assim evoluída a ponto de ser tão ruim essa evolução. Porque as pessoas querem, com isso, surgiu algo chamado imediatismo. Nós queremos que tocar e já aconteça. Nós queremos imaginar e as coisas já aconteçam.
E a oração não é assim. Você tem que orar, crer, buscar, confiar, sem duvidar e esperar. Então a primeira coisa da oração você tem que acreditar. Você tem que confiar nela. Você não pode duvidar. E você tem que orar e você tem que esperar. Esperar. O que gera esperança é o esperar. Ah, você tem esperança? Tenho. Ah, mas eu não quero esperar. Eu não gosto de esperar. Então você não sabe o que é esperança. Então você não tem esperança. O que gera esperança é o esperar. Se não haver o esperar, não há esperança. Você está esperando o quê? Então hoje nós vivemos nesse mundo chamado imediatismo. Então muitas pessoas, por isso, elas param de orar, porque elas começam a orar por uma situação e elas querem orar hoje e amanhã já tem resultado. Elas querem orar hoje e amanhã, no terceiro dia, tem resultado. E às vezes Deus está permitindo, porque tudo na palavra do Senhor diz que é permissão do Senhor, e às vezes o Senhor está permitindo algumas coisas na sua vida, porque se muitas vezes nós irmãos, vou falar uma coisa para vocês, se não tivermos algo para orar, se não tiver um motivo para orar, a gente não ora. Tem pessoas que vão viver em prova, tem pessoas que só vão viver em luta, porque se não tiver debaixo de prova, se não tiver debaixo de luta, não ora. As coisas começam a ficar boas, as coisas começam a melhorar. Bye bye, hashtag partiu, oração que fica para trás. Deus que se exploda para lá. Com perdão da palavra, mas é assim que funciona. Então Deus permite, tem muitas vidas, muitas pessoas, famílias que Deus permite a chegar à aprovação, chegar às lutas, chegar à dificuldade, para manter aquele povo em oração e intimidade com Deus. Em intimidade com Deus. Olha como que é sério. Eu lembro uma vez que eu fui ministrar numa vigília, e eu nunca mais esqueci daquela palavra, da forma que Deus me usou. E aquele dia eu falava, a oração tem que ser mais intensa, a oração tem que ser com mais alegria, com mais busca, quando as coisas estão bem, do que quando estão mal. Porque quando estão mal, as lutas vêm, nós já temos um motivo para orar, e aquilo nós fica quebrantado, e ali a gente chora, se ajoelha, se ergue as mãos para o alto e se entrega para Deus por causa da dor, por causa daquilo que nós estamos esperando que Deus faça por nós. Mas se nós aprendêssemos a orar e a buscar e a se consagrar e a se santificar, quando as coisas estão indo tudo bem na nossa vida, que está tudo caminhando, você está com paz dentro de casa, todo mundo trabalhando, todo mundo bonitinho, a renda entrando, sem provação, as coisas estão caminhando, está legal, está bom. Se nós aprendêssemos a orar mais nesta época, a clamar mais nessa época, a buscar mais nessa época, nós conservaríamos este tempo de paz por mais tempo dentro da nossa casa. Só que ao contrário, quando estamos em prova, estamos em luta, oramos 10 vezes por dia. Aí a luta começa a diminuir. Dona Vera entrando aí, bom dia. E aí a luta começa a diminuir, as coisas começam a dar certo, porque você está orando, você está clamando, Deus começa a responder as suas orações. Então você vai buscando um grau de oração a ponto de chegar numa intimidade com Deus, que Deus está te ouvindo, Deus está te ouvindo não, tudo que você fala Deus ouve, mas Deus está te atendendo. Pelo ter um coração aberto, um coração envolvido em busca do Senhor em oração. E aí o que acontece? Você orava 10 vezes ao dia e as coisas começam a ficar melhor. Aí você já começa a orar 8, aí as coisas melhoram um pouquinho, você começa a orar 6, aí melhora um pouquinho mais, aí você começa a orar 3 vezes por dia, aí as coisas, pronto, encaixaram. Pronto, esquece, parou de orar. Parou de orar. E aí já vem uma próxima luta, uma próxima provação, por quê? Para você voltar às 10 orações por dia, dizendo assim, só um exemplo. E aí você começa de novo, 10, aí vai melhorando, 8, vai melhorando, vai caindo para 5. Então tem pessoas, tem famílias que só vai viver por prova, por luta, porque senão não ora. Porque senão não ora. Amém, Dona Vera? No final nós vamos estar orando pela senhora, pelos filhos, pela família da senhora, em nome de Jesus. E Deus já entrou com providência. Deus já entrou com providência, em nome de Jesus. Então a oração ela tem esse poder. A oração ela transforma. Mas se nós pegássemos essa chave de orar mais, de clamar mais, de buscar mais, quando as coisas estão boas, nós passaríamos por menos lutas, nós passaríamos por menos dificuldades.
E quando chegasse as dificuldades, nós já estaríamos prontos. Esse é o grande segredo. Imagina que você vai mexer numa caixa de Europa, uma caixa de abelha Europa. E a roupa está lá do lado. Aí você vai, mexe na Europa primeiro e depois você corre lá para colocar a roupa. Para colocar a roupa de proteção. Na hora que você vai colocar a roupa, a abelha já vai estar te atacando e com certeza muitos vão entrar ali dentro da roupa. Mas agora imagina você antes, coloca a roupa, coloca tudo certinho, aí você chega lá para mexer na abelha. Elas vão fazer roaça, elas vão fazer o que quiser, só que elas não vão entrar se está preparado. Assim é quando você ora e quando você tem uma vida de santidade, uma vida de separação para as coisas do alto, quando você tem uma vida de oração, uma vida de busca, quando você separa um momento de qualidade para estar com Deus. Então quando a Europa vem, quando a abelha vem, você já está revestido com a roupa, ela não vai te tocar, ela vai te tocar ali, mas ela não vai fazer mal nenhum para você, porque você está preparado. Então se nós aprendêssemos a orar antes, a buscar e ter uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de oração, quando chegassem as tribulações, nós já estaríamos prontos. Quando chegassem as lutas, nós já estaríamos prontos. Guarda isso no seu coração. E esta oração aqui, ela fala, a palavra do Senhor diz assim, ó, se tem um enfermo, se tem alguém que está enfermo, ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa. Ore por ela. Lucildo, bom dia. Então, é a instrução do Senhor. É a instrução do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Se você entender isso, e se você colocar isso em prática, e eu colocar isso em prática, com certeza a nossa vida vai mudar. Com certeza, sem dúvidas, a nossa vida vai mudar. Quando você passa a orar, ter uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de busca pela palavra do Senhor. Mas agora eu quero falar para você sobre isso aqui, ó. Se tem alguém entre vós enfermo, ore por esta pessoa. Se está alguém entre vós sofrendo, faça a oração, diz a palavra do Senhor em Tiago 5, a partir do 13. E eu vou contar uma experiência que eu tive agora, uma experiência muito interessante. Uma experiência onde foi de cura e uma experiência de salvação. Bom dia, você que chega aqui pela primeira vez, louvado seja o nome do Senhor Jesus pela sua vida, seja bem-vindo. Castro Gil, Giliardi. Olha, presta atenção no que eu vou dizer agora. Debaixo dessa palavra um dia, tinha um senhor que estava internado, estava na UTI já fazia algum tempo, e não tinha sinal nenhum. E fiquei de eu ir fazer uma visita, e chamei o meu pastor e nós fomos fazer uma visita para esse meu conhecido. E ele estava na UTI. E eu fui debaixo dessa palavra. E Deus durante o dia tinha levado eu nesta palavra. Se tem alguém entre vós sofrendo, se tem alguém enfermo, ore. A oração do justo tem por muita eficácia e pode curar o enfermo. E eu fui debaixo dessa palavra. Gleice, bom dia. E eu fui debaixo dessa palavra. Chegamos no hospital, eu e o pastor, entramos, fomos para a UTI, e eu tive um impacto quando eu cheguei ali, que eu vi a situação daquele homem sentado, estava numa cadeira e não estava totalmente deitado, mas estava meio deitado, com as mãos para baixo assim, e aquele toquinho, né, da UTI que entra na alma da pessoa, né, meu Deus, que barulho, e aquele silêncio ali, né, naquele lugar, os leitos separados por cortinas, tudo, e algumas cabines ali isoladas com alguém, acho que com doenças mais sérias, contagiosas. E eu fiquei olhando todo aquele cenário ali, rapaz. E aí a gente chegou ali no Senhor, ele sentado, e vários aparelhos e vários remédios pendurados, entrando na veia dele ali. Se eu me recordo muito bem, era 7 tipos de remédio que estavam entrando nele ali. E ele totalmente desacordado, totalmente morto ali praticamente, né? E ali nós ficamos um momento ali em oração baixinho, quietinho, eu me consagrando, pedindo para que o Senhor pudesse agir naquele lugar. Então aí nós começamos a orar. E eu lembro que eu comecei a orar e eu coloquei a mão nas pernas, coloquei a mão no braço, coloquei a mão na cabeça.
E comecei a orar e ele estava entubado, estava desacordado, né? Estava sedado. E enquanto eu orava, ele puxava a respiração um pouco mais ofegante, né? Falei, tá ouvindo a oração, é. E ali eu orei com ele. Coloquei. E quando eu fui sair, eu profetizei. Quando eu fui sair, eu profetizei. Eu falei assim, em poucos dias, meu amigo, em poucos dias, nós vamos estar sentados juntos, relembrando os momentos difíceis que o Senhor passou. Eu tenho fé, eu liberei esta palavra para ele, eu tenho fé que em poucos dias estaremos juntos contando a história. E aí nós saímos, o pastor ficou olhando para mim assim, mas era uma situação difícil. E eu senti uma paz, aqui é a grande chave, que você vai entender daqui a pouco. E eu senti uma grande paz, mas uma grande paz, assim, algo sobrenatural, quando eu fui sair e eu profetizei sobre a vida daquele homem. Uma paz assim que reinou, assim, que tocou no meu coração, na minha alma, assim, que eu senti no espírito, assim. E eu tive certeza absoluta de que aquele homem ia sair daquela situação. Cheguei, a família perguntou, depois saímos, o pastor falou para mim, é uma situação complicada, tá difícil, né? Vamos continuar em oração pela vida dele. Amém. Cheguei na cidade, a família, e aí? Falou, eu não sei dizer nada, a única coisa que eu sei, que eu senti uma paz muito, muito grande. Passaram-se alguns dias, naquela mesma semana já aconteceu, ele já saiu lá da UTI, já foi pro quarto, e já começou a melhorar, até que voltou para casa. E passou alguns dias, eu estava lá no quarto dele, orando com ele e lembrando dos dias difíceis. Só que no meio daquela caminhada toda, aconteceu que tinha um menino, eu era líder de célula dos homens, e tinha uns rapazinhos. Hoje eu sou líder de célula dos jovens. Na época eu era dos homens. E vinha então uns rapazinhos, 10 anos, 12 anos, 14 anos, que vinha na minha célula. E tinha um menino que eu estava cuidando dele de perto, que chamava Everton. Um menino muito agitado. Um menino que tinha algumas frustrações, ele tinha algumas decepções na vida dele. E Deus, logo quando eu comecei a ministrar na vida dele, Deus me mostrou que o problema com aquele menino era, ele queria mais amor, ele queria ser mais cuidado e coisas desse tipo. Então eu tinha realmente um trato diferente com ele. Toda vez que eu via ele, eu abraçava ele, eu beijava ele. E aí ele pegou esse costume, esse menino ele pegou esse costume, que toda vez que ele chegava na igreja, que ele me vinha, às vezes até por trás, ele vinha e me abraçava. Então toda vez eu abraçava ele, dava um beijo na cabeça dele. Conversava um pouquinho com ele, ficava um pouquinho ali abraçado com ele, que eu sentia que ele sentia falta disso. Ele sentia falta disso. Então eu criei um vínculo com esse menino. E comecei a orar para esse menino, e esse menino, às vezes ele não vinha para a igreja, mas para a minha célula ele vinha. Ele vinha. E um dia na célula, quando acabou a célula, eu falei assim, se você pudesse fazer um pedido para Deus hoje, o que vocês pediriam? Todo mundo fez um pedido. Na hora que chegou na hora desse menino, do Everton, ele disse assim, o meu único pedido é, eu quero que Deus cuida, olha só, eu quero que Deus cuide da minha mãe, quero que Deus cuide da minha irmãzinha, e que Ele nunca permita que eu me desvie dos caminhos dele. Mas foi assim algo tão simples, amado. Foi algo tão simples assim que mexeu comigo aquela noite. Sabe assim, que mexeu assim no profundo. Dele falava assim, né, que pedia proteção para a mãe e para a irmã. E que Deus nunca permitisse que ele saísse da presença do Senhor. Da presença de Deus. E mal nós sabíamos que aquela era a última célula que ele participava. Estou eu em um domingo na casa dos meus pais, lá em Nova Guataporanga, o telefone toca, atendo, recado. A mãe do Everton tinha sofrido um acidente e ele tinha sido lançado fora do carro
e ele tinha sido levado internado e não estava bem. Não estava bem. Agora vem a história que entra em relação com a oração e com a oração que eu fiz para aquele senhor que voltou. Então passou durante a semana e nós fomos lá visitar. Nós fomos lá no UTI. A mãe muito abalada. Eu falei para minha esposa, entra você, que não podia entrar, né? Mais que um. Porque a mãe já estava lá na UTI, só podia entrar mais um. Eu falei, entra você, amor. Fica lá um pouco com a mãe, né? Então minha esposa entrou e foi lá conversar, só que aí a mãe... E eu fiquei para fora do hospital. Só que aí daqui a pouco meu celular toca. Era a mãe e falou, não, ó, eu vou ajeitar aqui, eu quero que você venha aqui, eu quero que você ore pelo Everton. Não pode, não, mas eu vou dar um jeito aqui. Eu quero, eu não aceito isso, você vai entrar, em nome de Jesus, você vai entrar. E assim foi, ela conversou com os enfermeiros lá e ela conseguiu dar um jeitinho e eu entrei. Amados, eu entrei naquela UTI e quando eu olhei assim, aquele menino já estava irreconhecível, cabeça inchada, o corpo todo inchado. E ali, quando eu olhei aquela situação, eu comecei a orar e eu comecei a colocar a mão no menino. E eu comecei a orar por ele. Um menino de 10 anos, meu discípulo, um menino que eu estava cuidando de perto, um menino muito carinhoso, um menino que eu já tinha criado um afeto muito grande com ele. Que momento difícil de ver aquele menino naquela situação. Mas quando eu comecei a orar por ele e eu colocar a mão sobre a vida dele, meus amados, eu senti uma paz tão grande. E era a mesma paz que eu tinha sentido por aquele homem que eu não orei lá na UTI. E aquilo ali começou a gerar uma esperança dentro do meu coração, porque eu orei para o homem, eu senti a paz. Eu orei para aquele homem, eu senti aquela paz, e o homem voltou para casa. Cássia, bom dia. Dona Vani, bom dia. Eu orei por aquele homem na UTI, no leito hospitalar, e eu senti paz, e aquela mesma paz, o homem com poucos dias estava de volta para casa. E nessa situação agora eu vou lá orar pelo meu discípulo, eu vou lá orar pelo meu rapazinho que eu estava cuidando de perto, orando comigo, que tinha feito uma oração há uma semana atrás, que o Senhor nunca permita que eu desvie dos caminhos dele. Eu estava lá agora no UTI orando para um menino de 10 anos, e eu senti a mesma paz, aquilo me alegrou, eu falei, Senhor, louvado seja o teu nome. É a mesma paz, eu sinto a mesma paz, é o mesmo sentimento, Senhor. Esse menino vai voltar para casa. E eu saí daquele hospital renovado. Mas eu lembro como se fosse hoje, meus irmãos. Quando eu cheguei, fui conversar com o reverendo Lindomar, nosso pastor presidente na época. Falei, pastor, contei a história para ele. Ele falou assim para mim, Juarez, calma. Calma, Juarez. A situação é um pouco mais grave. Deus já tinha falado com ele que Deus ia levar o menino. Ele falou, calma, Juarez, calma. Calma, que a situação é um pouco mais complicada, a situação é um pouco mais diferente. Eu falei, não, pastor, não. O senhor não está entendendo. Eu orei lá e aquela mesma paz eu senti agora. Ele, mais uma vez, falou, Juarez, depois Deus vai revelar o teu coração, mas agora eu te falo só uma coisa. Guarda isso para você. Não dá essa esperança para a mãe, nem para ninguém da família. Fica só para você. Olha só. E eu falei, esse pastor tá doido, esse pastor tá louco, não é possível um negócio desse. Naquela mesma semana o telefone toca. Naquela mesma semana o telefone toca. Perdemos o Everton. Perdemos o Everton. No nosso coração nós sentíamos isso, perdemos o Everton. Mas na verdade Deus ganhou ele, Deus resgatou ele. E eu fiquei com essa agora no meu coração. E eu fiquei com essa, pode falar assim, né? Com esse pepino aí agora. Orei pelo homem, senti a paz e o homem voltou para casa. Fui lá, orei pelo menino, senti a mesma paz, o mesmo sentimento. A mesma coisa. E o menino morreu, não voltou para casa. Foi para casa do pai. Amados, acho que eu fiquei mais ou menos um mês assim, com essa dúvida, orando, pedindo algo para Deus.
E um dia eu estava aqui na frente da minha casa conversando com o irmão. Enquanto eu conversava com o irmão, Deus começou a revelar o que aconteceu. E Deus começou a me mostrar que realmente era o mesmo sentimento. Realmente era a mesma paz. Realmente era o mesmo, era o Senhor agindo da mesma forma. Só que foi tremendo, irmão. Porque aí Deus revelou, olha só. A paz que você sentiu naquele homem, quando você orou para aquele homem, é a mesma paz que você orou pelo menino. Só que o homem não tinha sua salvação garantida. Eu dei mais uma oportunidade para ele. O menino já tinha sua salvação garantida. Eu trouxe para junto de mim. Mas, filho meu, o sentimento era o mesmo. A oração, o efeito da oração foi a mesma. Uma oração de cura e uma oração de salvação. Foi a mesma oração, meu querido. O homem precisava de uma segunda chance. E o menino já teve a chance dele. O menino era puro. E eu trouxe para perto de mim. Eu falei, meu Deus, que coisa de louco. Agora eu entendo por que era o mesmo sentimento, por que eu sentia a mesma coisa, por que aconteceu isso, um voltou e o outro não. Naquele mesmo dia, quando Deus acabou de revelar isso, eu fui na casa do homem. Fui, na hora. Ó, Deus me revelou isso. O Senhor tem mais uma chance de se converter aos caminhos do Senhor, de viver uma vida de santidade. Porque o Senhor me falou isso. O menino ele levou para junto dele, porque o menino já tinha salvação. O Senhor ele deu para o Senhor. Ele está dando mais uma oportunidade. Então agarre nas mãos dele, porque às vezes não pode ter mais. Pode acontecer de não haver mais uma oportunidade. Então eu guardei, amados, eu tenho um carinho por essa palavra muito grande, porque eu vivi essa grande experiência. E hoje, quando eu lembro do Everton, o que eu lembro do Everton é o quê? Ele me abraçando e eu dando um beijo na cabeça dele. Mas sabendo que ele está junto ao Pai. E eu acredito que foi um dos momentos mais emocionantes, mais difíceis, que foi o velório do Everton. O velório foi difícil. Que momento. E teve um momento no velório que o reverendo foi fazer o culto e ele falou assim, olhou pro caixão, o menino lá no caixão falou, Everton, um dia, Everton, quando eu cheguei na igreja, você puxou meu paletó e perguntou assim para mim, como que é o céu? Olha, irmãos, escuta isso, presta atenção nisso. O pastor falando. Um dia eu cheguei na igreja, ele olhando pro caixão ali, o menininho ali. Você puxou meu paletó, meu terno e perguntou para mim, como que é o céu, pastor? E eu expliquei, ele contando, né? E eu expliquei para você, Everton, como que era o céu, como que explica a palavra. Mas hoje eu pergunto para você, Everton, como que é o céu? Você imagina? Um menino de 10 anos, chegou a ponto, irmão, nós fomos pro enterro, o pastor não deu conta mais, ele teve que voltar, ele não deu conta mais de seguir. Ele não deu mais conta de seguir. Foi muito forte. E ali eu tirei um grande ensinamento, ali eu tirei algo para minha vida que mudou. Aquele momento ali com o Everton, aquele momento ali com o Senhor orando ali, eu tive uma grande experiência a respeito de oração. E a palavra do Senhor ela é muito certa. A oração, ela cura. A oração, depois ele diz assim, ó, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Meu querido, minha querida. Quando você não tem uma vida de oração, quando você não tem uma vida de busca, você não tem intimidade com Deus. Você não tem intimidade com o Criador, você não tem intimidade com aquele que pode todas as coisas. Aquele que guarda a tua entrada e a tua saída, como diz no Salmo 121. E foram várias outras experiências que eu tive com oração, resposta de oração. Teve um dia que eu estava orando, irmão, de olhos fechados. Até hoje eu não sei quem foi usado por Deus naquele dia. Mas eu estava de olhos fechados, com as mãos para o alto, e clamando ao Senhor e fazendo algumas perguntas para Deus.
Olha só. E eu orava com as mãos para o alto, mãos fechadas, olhos fechados. E eu chorava, e eu clamava, e eu no retiro. E eu perguntava ao Senhor, não sei o que, Senhor, não sei o que. Aí eu senti uma mão assim, ó. Uma pessoa veio e colocou a mão no meu peito assim. E eu falava, aquilo que eu perguntava, a pessoa respondia. Deus respondia na boca da pessoa. E eu continuei naquele momento, eu não abri os meus olhos. Eu não sei quem foi a pessoa, porque não era uma voz conhecida, não era uma voz de pessoas que era do nosso meio, né? Então era alguém que no retiro tem várias pessoas de vários lugares. E enquanto eu orava, Deus respondia na boca daquele moço. 2014. Foi algo que mudou a minha vida, mudou a minha história. 2014, um retiro. Oração. Eu passei um dia, todo mundo, a maioria aqui conhece a minha história. Eu não podia ter filhos, passei um dia inteiro de oração. E à noite Deus fala, usa a boca do pastor Ramalho, que vai estar agora neste sábado aqui em Ribeirão dos Índios, num culto de aniversário conosco aqui. Você já é nosso convidado. Usa a boca do pastor Ramalho e diz assim: filho, hoje eu escutei, hoje eu ouvi a tua oração e aquilo que você pediu em oração eu estou te entregando. Tem noção? De você passar um dia inteiro chorando na presença de Deus? Chorando na presença de Deus, com a lágrima assim, eu tive que trocar de camiseta. Tanto que eu chorava, orando, clamando, buscando, me colocando na presença do Senhor. Eu lembro que na minha oração eu falava assim: Deus, como, Pai, eu posso? Como pode? Eu nunca ia escutar da boca de uma criança: papai, eu te amo. E eu falava para Deus. E eu fazendo paçoca, chorando. E ouvindo louvores, passei o dia inteiro. Aí à noite o cara chega assim, olha para mim e fala: ó, Deus manda te dizer que hoje ele ouviu a tua oração. E aquilo que você pediu para ele em oração, ele está enviando. Tem noção? Depois de uns 15 dias, sua mulher fazer uma surpresa para você e falar que está grávida? Você que os médicos diziam que não poderiam ter filhos? Será que a oração tem poder? Será que a oração muda a vida? Será que a oração ela muda o decorrer da vida da pessoa? Será que ela muda o rumo da vida da pessoa? Será que a oração tem poder para transformar uma vida, uma família? Hoje eu tenho 2 pequeninos aqui em casa, que é a alegria dessa casa. Eu tenho 2 pequenos aqui, 2 bênçãos do alto. 2 bênçãos de Deus nas nossas vidas, na família, que é o Samuel e o Lucas. Fruto de oração. Fruto de oração. Aí muitas vezes você vai olhar para a pessoa assim. Um dia eu fui ministrar na vida de uma pessoa, eu falei: amado, tem que orar. Aí ele falou assim: eu estou cansado de conversar com esse povo, todo mundo que eu vou falar só fala isso, tem que orar, tem que orar, tem que orar. Aí eu falei para ele assim: escuta, Jesus sendo quem ele é, quem ele era e quem ele é, em todas as situações ele orava. Você está dizendo que você é melhor e maior que Jesus, então? Que você não precisa de orar? Jesus nas multiplicações dos pães orou. Jesus antes de curar, de ressuscitar Lázaro orou. Jesus ia para o monte orar. Jesus antes de fazer as coisas ele orava ao Pai. Então você é melhor que Jesus, amado? Desculpa aí então, tchau, fique em paz. Aí a pessoa parou, pensou, falou nada. Aí de tarde ela me liga pedindo perdão. Ô, verdade, cara, é verdade. Eu vou ter uma vida mais regrada a respeito de oração, vou começar a orar mais. Eu estou muito esculachado. E ele estava passando uma situação complicada no casamento. Com 15 dias ele me liga, falou: obrigado, cara, por não ter desistido, e obrigado por ter orado e me aconselhado, cara. Tá tudo bem aqui, reconciliei com a esposa, conversamos, sentamos e graças a Deus tá tudo bem. É o poder da oração. Aí você vai falar para a pessoa assim: tem que orar. Ah, que orar? Orei tanto tempo, oro todo dia, nada acontece. Muitas pessoas não conseguem orar. Mas para mim terminar, eu vou entregar uns códigos poderosos para você aqui. O primeiro passo para você começar a orar, e eu sei que, eu tenho preguiça, eu começo a orar, eu vou ler a Bíblia, me dá sono, eu não entendo, e papapá. São 3 passos. Comece por obrigação. Guarda isso aí. Tem um papel? Escreve aí. Se tem um papel aí, você escreve aí.
Comece por obrigação. Mesmo por obrigação, comece. Não, eu sou obrigado a ler, eu sou obrigado a orar. Eu não quero, não gosto, mas eu vou orar por obrigação, mas eu vou orar. Eu vou ler a Bíblia. E aí você vai ficar 1 semana, 2 semanas, por obrigação. Comece por obrigação. Escuta que esse homem, que esse cara está te dizendo. Comece por obrigação. Depois de 1 semana, 2 semanas, já vai virar um costume, vai virar um hábito. Então já passou de obrigação para hábito. Você acostumou com aquele dia, todo dia. E uma chave assim preciosa, uma chave assim que muda a história, que muda a sua vida. Escolhe um lugar. Você tem que ter um cantinho na sua casa, que é o cantinho de você orar. Aqui nessa cadeira, aqui nessa mesa aqui, ó, onde eu estou fazendo essa live, aqui é o meu cantinho. Antes de dormir eu venho aqui, eu sento aqui, ó, tá minha Bíblia, aqui tá meus livros, ó. Aqui tem outra Bíblia, né? Aqui fica, ó, mais livros. Tá tudo aqui. Então tá aqui meu cantinho. Tem um armário do lado lotado de livros. Tá o meu computador aqui. Então aqui é onde que eu venho, é onde que eu sento, onde que eu leio a palavra. Aí depois aqui mesmo já me debruço em cima da mesa aqui, já oro aqui. Então eu tenho o meu cantinho de oração. Então é importante você ter o seu cantinho de oração na sua casa. Seja no seu quarto. Antes o meu cantinho era lá no quarto, era lá na sala. Tem um puff ali. Eu sentava na poltrona, eu lia a palavra, depois eu me ajoelhava ali no chão, ali no puff, e ali, aí depois eu mudei para cá. Já faz um tempinho que eu mudei para cá. Mas é importante você ter o teu lugarzinho de oração. Vai ser todo dia. Você sabe que ali aquele lugarzinho é seu para você orar. Comece por obrigação. Você olha para aquele lugarzinho e fala, não quero, mas eu vou. Eu vou por obrigação. Com 2 semanas vira hábito. Por quê? Porque todo dia você faz, você começa a fazer todo dia, vira hábito, vira assim, automático. Então todo dia que você... Não, já vou ali rapidinho, já vou ler a palavra, vou ler um versículo. Comece no Evangelho, comece em Mateus, todo dia lendo um capítulo ou 5 versículos, não importa. Mas começa lendo, depois você ora. E a oração, a palavra do Senhor, ela nos ensina. E o Senhor Jesus, ele nos ensina sobre a oração. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando fores orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando não usei de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidades antes mesmo que peçais. Então, aqui é onde o Senhor nos dá a instrução de como orar, como buscar. Então entra no teu quarto, entra naquele lugarzinho seu ali e vai ali e se coloca na presença do Senhor. Comece por obrigação. Depois da obrigação vai se tornar um hábito. Porque todo dia você faz, se torna um hábito. Depois do hábito, amado, vai se tornar um prazer. Sabe por quê? Como você começa a orar e ler a Bíblia e orar todo dia, você vai começar a viver algumas experiências. O Espírito Santo vai te visitar, o Espírito Santo vai começar a te revelar, o Espírito Santo vai te livrar de algumas situações, o Espírito Santo vai começar a te alertar de algumas coisas. Às vezes você vai achar que é coisa da sua cabeça, depois você vai ver que é o Espírito Santo. Então, você começa por obrigação, se torna um hábito e depois se torna um prazer. Quando se torna um prazer, nunca mais você para de fazer. Isso não é só para oração, isso não é só para ler a Bíblia. Eu falo assim também, é questão de exercício. Você quer fazer, eu preciso de emagrecer, eu preciso de fazer exercício físico, eu preciso de fazer academia, mas eu não gosto. Começa por obrigação, depois vai se tornar um hábito, e aí depois, pelo resultado, vai tornar prazer. A oração, a leitura da Bíblia vai ser da mesma forma. Você começa por obrigação, vai se tornar um hábito, depois com os resultados, o que vai ser o resultado em questão da Bíblia? Você vai ter experiências com o Espírito Santo. Você vai ter algumas experiências com Deus. Então esse é o resultado. E aí você começa, então, aí você parte de obrigação e hábito por prazer. E qual que é o resultado de quem está fazendo academia, que não queria, mas começou por obrigação, agora é um hábito? Qual que é o resultado? O emagrecimento. Qual que é o resultado? Melhor consigo mesmo. O resultado, mais energia, mais alegria. Aí você não vai mais nem por obrigação, nem por hábito. Você vai por prazer. Não para mais. Quando chega na fase do prazer, você não para mais de fazer aquilo que você queria fazer. Então eu termino essa live entregando esse código poderoso para você. Arruma um lugarzinho. Você que quer, não consegue orar,
Você que muitas vezes não quer ler, não consegue ler a Bíblia, não consegue ler um livro, comece por obrigação. Comece por obrigação. Depois vai se transformar em um hábito. E aí quando você começar a ver os resultados, vai se tornar em prazer. Aí ninguém segura mais. Aí ninguém faz mais você parar de ler, parar de orar, parar de fazer academia, parar de fazer exercício, parar de comer bem. Nunca mais. Porque você agora vai pelo prazer, pelo resultado. Amém? Então, meu querido, o que eu queria deixar aqui para você hoje, eu acredito que eu consegui passar, oração é um assunto que eu te entregaria aqui muitos outros testemunhos, muitas outras experiências, te entregaria muitos outros textos. É algo que não dá para falar aqui em 40, 50 minutos. A oração é muito mais que 40, 50 minutos. É uma história de vida, é uma história de experiência. Mas eu contei uma para você, uma das mais fortes, que foi a desse homem e dessa criança. E a história, e a outra do que eu não podia ter filhos. Isso aqui foi uma das experiências mais fortes que eu tive. Mas teve várias outras. Várias outras. Então, quando você tem o resultado, quando você começa a ter resultado de sua oração, você começa a ter resultado daquilo que você faz ali, então se torna o quê? Prazer. Então você faz por prazer, você faz porque sabe que vai dar resultado, você sabe que é algo sobrenatural, é algo diferente e você nunca mais deixa. Então comece por obrigação, passe para o hábito e quando você começar a obter os resultados, você vai começar a fazer por prazer. Entrou na fase de prazer, você nunca mais para de fazer aquilo, seja o que for na sua vida. Então, eu quero que você, deve ser o Douglas aí Nascimento, eu quero que você seja alcançado pelo poder e pela palavra de Deus. Que essa palavra de hoje, se você entrou aqui agora, se você entrou no meio, essa live vai ficar gravada e eu te aconselho a você ouvir essa live. Eu acredito que ela vai mexer com o seu psicológico. Eu acredito que ela vai mexer na tua alma, no teu espírito. E você vai começar a olhar para o mundo de uma forma diferente. Você vai começar a olhar para a sua casa, para a sua família. Você vai começar a olhar para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo diferente. Se você realmente assistir essa live e entender e pegar aqui o que eu entreguei aqui hoje através do poder do Espírito Santo, eu acredito que você muda de história, você muda de vida, você vai começar a pensar diferente. Deus abençoe aí, meu queridão. Deus abençoe. Então, assiste essa live aí. Deixa Deus ministrar na sua vida. Deixa Deus ministrar no teu coração. Não tem experiência maior do que... Hoje, quando eu lembro do Everton agora, eu nem dói mais. Eu me alegro em saber que foi o último pedido que ele fez. Você lembra que eu falei que na célula ele falou assim, ó, eu acabei a célula, eu falei assim, ó, você pode fazer um pedido para Deus. Ele pediu para Deus o quê? Cuida da minha mãe, olha só, cuida da minha irmã e não permita, Senhor, que eu nunca se desvie dos teus caminhos. Deus não permitiu. O Everton, ele tinha uma história de vida, ele tinha uma história de vida assim, que ele tinha grandes possibilidades de sair dos caminhos, porque ele já tinha visto muita, com 10 anos, ele já tinha vivenciado muitas coisas, ele já tinha visto muitas coisas, ele tinha uma certa revolta dentro do coração dele, era um momento que ele estava sendo amado ali na cela, cuidado por nós, era um momento que ele estava vivendo assim, diferente na vida dele, mas ele tinha grandes possibilidades, existia grandes possibilidades daquilo que ele pediu para Deus não acontecer, que era, não permita que eu nunca saia dos teus caminhos, e Deus não permitiu. Isso é o que me conforta, isso é o que consola o meu coração. A mãe passou por lutas, provas, hoje está bem, recuperou, é uma guerreira. A mãe do Everton é uma guerreira. Mas a dor vai ser para toda a eternidade, ter perdido um filho com 10 anos de idade. E o que ficou no meu coração, às vezes eu estou ali na igreja, às vezes eu lembro, eu estou na porta da igreja, eu lembro. Olha, às vezes eu estava de costas, de repente um abraço. Era o Everton me abraçando, chegando, né, na igreja. Então, como eu posso dizer assim, eu tenho um sentimento no meu coração, assim, muita paz. Porque, tipo assim, louvado seja Deus que eu cuidei daquele menino. Louvado seja Deus que eu liberei uma palavra sobre a vida dele.
Louvado seja Deus que eu abracei, que eu beijei, que eu cuidei. Louvado seja Deus pela oportunidade que eu tive com aquele menino. Então que nesta manhã você possa reaver a tua vida, fazer uma autoavaliação da sua vida. Que você possa realmente olhar para dentro de você, não para achar respostas, mas procurar Deus. Procurar se realmente Deus está aí dentro. Procurar realmente se você abrir um espaço no seu coração onde Ele possa ficar. Nós não somos autocriação, Deus nos criou e Ele que entende, Ele que tem as respostas. Então, quando nós olhamos para dentro de nós não temos que olhar para dentro de nós para achar respostas. Nós temos que olhar para dentro de nós, ver e encontrar Deus dentro de nós para que Ele nos dê a resposta, porque Ele nos criou, Ele que nos conhece. Ele que sabe a forma que fomos criados, formados. E às vezes nós estamos deixando apenas poucas e pequenas porções de Deus entrar dentro de nós, onde que Ele quer entrar 100% por inteiro. E Ele quer regar, e Ele quer dirigir, e Ele quer mostrar o caminho, e Ele quer conduzir as nossas vidas. Então eu peço que agora você feche teus olhos. E eu quero orar contigo, cumprindo esta palavra aqui, ó. A oração do justo. A oração cura, transforma. A oração muda o cenário. A oração tira do cativeiro. A oração te leva para a salvação. Eu quero, debaixo desta palavra, orar pela tua vida, para a tua casa, pelos teus filhos, pela tua família. Eu quero que nesse exato momento agora você feche teus olhos. Respira, puxa pelo nariz, como se diz, né? Cheira uma flor e apaga uma vela. Então vai. Se desconecta aí de tudo. Fecha teus olhos. Fica bem calmo. Tenha uma experiência com o Espírito Santo agora. Tenha uma experiência com Deus agora, nesse exato momento. Em nome de Jesus. Não abra os teus olhos. Fecha onde os teus olhos. Onde você está aí agora? Não abra os seus olhos. Feche os teus olhos. Agora. Se concentre. Deixa o Espírito Santo te tocar agora. Deixa o Espírito Santo te falar agora. Aline, amém, amém, amém. Em nome de Jesus, amém. Deus, Espírito Santo, a tua palavra foi ministrada. A tua palavra foi lançada como semente. Que ela possa germinar, nascer, crescer e frutificar. Dar muitos frutos no coração de todos esses que aqui estavam. Pai de poder e de glória, em o nome de Jesus eu clamo a Ti, Pai, e te peço agora. Envolve cada pedido agora que foi feito aqui, entra com providência e com provisão sobre a vida destes. Derrama da Tua graça, derrama do Teu poder, derrama da Tua unção, derrama do Teu toque e alcança estas vidas, Pai. Aquele que pediu oração pela mãe, pelos filhos, pela família, aquele que pediu oração por si próprio. Pai, entra agora com Teu amor, com Teu cuidado. Entra agora, Espírito Santo, sopra do Teu poder, sopra da Tua glória, sopra, Senhor, em nome de Jesus, e envolve esta pessoa agora. Debaixo desta palavra eu oro, debaixo desta palavra, meu Pai, em Tiago 5,13, eu libero uma palavra para a vida de todos esses que aqui estão. E que você tenha sua vida transformada, impactada e apoderada pelo poder e a glória do nosso Senhor Jesus. Seja alcançado, seja curado, seja tocado pelo poder de Deus. Em o nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Amado, receba aí da parte de Deus. Recebe aí em nome de Jesus. E permitindo o Senhor, amanhã estaremos aqui com mais uma palavra, com mais um momento, aprendendo mais de Deus, compartilhando mais das coisas do alto. E será um prazer ter você aqui de novo. Será um prazer ter você aqui em nome de Jesus. Tá? Fiquem todos na paz. Manda essa live para alguém, convida mais alguém, fala que tem aqui, é todas as manhãs no Instagram do Juarez, tem uma palavra para começar o dia, para começar a vida, para começar de uma forma diferente. Envia, manda, depois vai ficar aqui, ó, comenta lá nessa live, aí, entra lá e comenta, foi bênção, ó, peço oração. Então deixa aí, vamos juntos caminhar, vamos juntos viver o sobrenatural de Deus. Amém? Amém, amém. Wellington, Edileuza, Vera, louvado seja Deus. Aline, em nome de Jesus, Deus já visitou sua mãe, Aline, para a glória de Deus. Bruno, aquele abraço, glória a Deus. Fiquem todos na paz. E amanhã, permitindo o Senhor, estaremos aqui em mais um momento. Quem não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo. Não esqueça disso.
Angélica, amém. Muito bom. Louvado seja Deus. Tá bom? Até amanhã. Fui. Deus te cubra de poder, graça e autoridade. Receba aí da parte de Deus. Até amanhã.